Olá, queridos irmãos, que Jesus nos ilumine e nos proteja. Hoje nós vamos ver Pluralidade dos Mundos Habitados, tomo 1, módulo 7, página 295 do nosso livro. Diferentes categorias de mundos habitados. Começamos com a questão 55 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, pergunta 55. Jesus dizia: há muitas moradas na casa do meu Pai. E quando ele falava isso, eu já disse isso para vocês em tantas ocasiões, ele estava se referindo não só aos mundos físicos, onde encarnam os espíritos na materialidade, como também às moradas espirituais, cidades espirituais, entrepostos da espiritualidade, né? Deste universo e de todos os universos existentes, né? Nós sabemos que na nossa Via Láctea existem 600 bilhões de sóis. Imaginemos que ao redor de cada Sol orbitem 6, 8, 10, 12, 20 mundos habitados. E no nosso universo conhecido, limitado ainda pela potência e capacidade dos nossos aparelhos, né, instrumentos, no nosso universo conhecido, segundo os astrônomos, existem 2 trilhões de galáxias. Imagine, é um número inimaginável, infinito de civilizações, todas elas evoluindo para chegar à condição de espíritos perfeitos. Essa é a regra geral em todo o universo. Vamos ver então, nós sabemos que existem 5 categorias, segundo a doutrina espírita nos ensina, de mundos. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos e felizes e mundos celestes. Paramos por aí. E existem outras categorias que não nos compete agora entrar em detalhes, e para o nosso entendimento é suficiente que saibamos que existem essas 5 categorias de mundos. Vamos começar pelos mundos primitivos. Mundo primitivo. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções de justo e injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. São mundos destinados às primeiras encarnações do espírito, onde reina a força bruta, a predominância, a prevalência total dos instintos de sobrevivência, de acasalamento, lutas entre si, lutas com animais ferozes, enfrentando a fúria da natureza, porque o planeta ainda está se ajustando, os mundos primitivos estão ainda se consolidando, estão em transformação. Então são mundos muito rudes, muito primitivos, destinados às primeiras encarnações, né? E graças a Deus nós já vivemos nesses mundos há éons de tempo, né? Há muito tempo, graças a Deus. Segunda categoria, mundos de provas e expiações. É o mundo que nós vivemos atualmente. O mal predomina sobre o bem, a materialidade predomina sobre a espiritualidade, a predominância do apego à matéria, em detrimento aos bens espirituais, às leis morais, às leis divinas, prevalece a ambição, o poder, o ter em detrimento do ser.
o ser humano é profundamente materialista. É claro que nesse mundo de provas e expiações existem exceções, né? Não é regra geral que todos os espíritos que habitam atualmente o planeta Terra sejam espíritos onde prevaleça o mal, onde prevaleça o apego à materialidade. Não é assim. Mas os mundos de provas e expiações ainda existe a predominância desse tipo de espírito, desse ser, onde predomina o mal, a ambição e a materialidade. São as lutas constantes do dia a dia, crimes hediondos, atrocidades, e ainda a fúria da natureza que nós temos que enfrentar. Terceira categoria de mundo, mundos de regeneração. É o mundo para o qual nós estamos passando. E essa pandemia que estamos enfrentando agora faz parte do processo de aceleração. Eu já falei para vocês tantas vezes que o processo de transição de mundo de provas e expiações a mundo de regeneração, porque passa a Terra, em reunião das entidades angélicas, das potências angélicas do sistema solar e da galáxia, sob a coordenação do Cristo, esse processo foi acelerado. E isso que nós estamos enfrentando neste momento é mais uma fase de aceleração desse processo. Esse agente invisível, higienizador, que enquanto ele ceifa a vida de milhares de pessoas, de nossos irmãos, a natureza se renova, os rios se purificam, a flora também se renova, a poluição atmosférica diminui até 50% nos grandes centros. Faz parte do processo de transição planetária. Então, esses mundos de regeneração para o qual nós estamos indo, o mal ainda vai existir. Mas o mundo de regeneração não terá lugar para expiação, apenas provações. Apenas provações. Vai haver a predominância do espírito sobre a matéria, a predominância do amor, da fraternidade, do respeito. As pessoas serão mais solidárias, não haverá essa discrepância entre as camadas sociais, os preconceitos cairão por terra. Será um mundo muito mais feliz do que nós estamos vivendo atualmente. E até o final desse século, nós estaremos com um avançado processo de regeneração. E como eu já disse para vocês, e há pouco tempo atrás eu mandava para o grupo uma mensagem da espiritualidade que comprovava aquilo que eu já havia falado para vocês, que no meio do próximo século nós estaremos em avançadíssimo processo de regeneração planetária, e no final do próximo século nós teremos já o planeta Terra completamente regenerado. E também a nossa vida vai ser prolongada. À medida que nós evoluímos, à medida que nós nos desenvolvemos, à medida que nós nos espiritualizamos e mudamos os nossos hábitos e purificamos os nossos sentimentos, com mais amor, com mais fraternidade, com respeito, a nossa vida aumenta, se prolonga. E até o final desse século, a média de vida será de cerca de 120 anos. E até o final do outro século, quando o mundo já estará regenerado, nós vamos viver 200 anos com lucidez e saúde, graças a Deus. Então nós estamos marchando aceleradamente para um mundo regenerado. Quarta fase, mundos ditosos e felizes. Aí a predominância total da espiritualidade, um mundo muito mais feliz do que o mundo regenerado. Isso que no mundo regenerado nós já teremos uma felicidade muito grande, mas no mundo ditoso e feliz, a nossa matéria será menos densa também, porque isso é outra coisa. A cada estágio, a cada evolução nossa, a matéria
não fica tão grosseira. A matéria grosseira é característica de mundos primitivos e de provas e expiações. E ainda no mundo regenerado. Mas a partir do mundo ditoso e feliz, a nossa matéria vai ser menos grosseira, vai nos permitir nos locomovermos para onde quisermos, como se a gente estivesse deslizando, flutuando na atmosfera. Vai ser uma maravilha. As pessoas serão muito felizes. Haverá total... Nós nos voltaremos totalmente à espiritualidade, ao bem, ao amor e à fraternidade. Isso em mundos ditosos e felizes. E, por fim, os mundos celestes ou divinos, aqueles destinados aos espíritos puros, onde não há mais necessidade de encarnação, só aqueles que desejarem em missão, né? São mundos celestes puros, onde ocorre a nossa segunda morte, a morte do corpo perispiritual, e nós ficamos isentos da matéria, ficamos apenas energia, porque nós somos energia, todos nós sabemos disso. Então, o progresso é a lei da natureza, e essa lei de todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, meus irmãos, essa foi uma síntese desse capítulo que começa na página 295, né, e vai até a página 301. Eu peço que vocês leiam e tirem as suas dúvidas comigo. Que Deus os acompanhe e os ilumine hoje e sempre. Muito obrigado.